quarta aula. Hoje a gente vai fazer um projeto e nesse projeto ele vai dar uma base para que a gente possa desenvolver outros projetos. Então hoje a gente vai ver, hoje a gente vai relembrar o que a gente viu na aula passada, posição, escala e opacidade, porém já animando um banner de um show para que a gente possa entender as composições básicas, os movimentos básicos que fazem parte de um desenvolvimento de um trabalho, tá? Então a gente vai desenvolver isso agora. Então vamos lá. Vou colocar a tela menor aqui. Bom, tô com o Photoshop aberto. Então toda essa arte foi desenvolvida dentro do Photoshop. Aqui a gente tem um artboard, né, que seria tipo um grupo, onde eu tenho todos os meus arquivos. Podemos colocar aqui um nome, né? Banner. Tá? E aí aqui a gente tem todas as nossas camadas, tá? Então aqui a gente tem o ruído, que é esse ruído aqui que fica em cima. Temos ali a faixa do Spotify, temos alguns logos aqui. Então o que acontece? Na hora de criar esse material, a gente acaba criando com máscaras, a gente acaba deixando todo desorganizado. Então o que vocês vão fazer? Primeira coisa é vocês organizarem dentro do Photoshop, do software que vocês estão criando a arte, né? E organizar também dentro do Illustrator, caso seja feito lá. Eu fiz lá no Illustrator, porém eu trouxe para o Photoshop. Se você quiser criar dentro do Illustrator e levar direto pro After, você precisa fazer um esquema para separar as camadas. Eu vou mostrar na outra aula, que é a aula de animação de personagem. Eu acho que vai ser a sexta aula, porque eu creio que essa aula vai ficar em duas partes, tá? Hoje a gente não vai terminar isso, porque eu quero ir devagar para que vocês entendam os processos e o passo a passo, tá? Então, quando vocês desenvolverem a arte, então vai estar aqui com máscara, vai estar com um outro grupo. Então, vocês vão tirar isso ou organizar bem organizadinho para que não tenha isso aqui. Então, se você for com a máscara lá pro After, pode ser que ele não leia. Alguns casos ocorre isso, de não ler. Então, o que você faz? Você clica com o botão direito, vem aqui ou rasteriza. Eu não aconselho porque você vai deixar o seu arquivo, é uma edição destrutiva, né? E você não consegue voltar atrás. Então eu aconselho que vocês só façam isso se vocês tiverem plena certeza do que vocês estão fazendo. É certeza que vocês não vão querer mexer mais naquilo. Senão vocês vêm aqui e converte ele para um objeto inteligente, tá? Aí convertendo para um objeto inteligente, ele vai agrupar isso aqui em uma camada só, que é o que já está ali, ó. Tá? Então, sempre que tiver esse ícone aqui, ó, ou qualquer outro ícone aqui, quer dizer que ele é um ícone inteligente. E se ele tiver sem, ele é rasterizado, tá? Esses que estão com efeitos, ele vai puxar tudo lá por ser o mesmo software, tá? Então não precisa se preocupar, tudo que tiver efeito, ele vai puxar normal. É só dar uma tentada para ter muitas pastas aqui, porque cada pasta dessa lá dentro vai virar uma composição. Então, nem sempre a gente quer que seja. Se você já souber na sua cabeça como que você vai fazer a animação, é interessante você já organizar aqui. Mas, de primeiro momento, vamos aprender lá dentro para que a gente já organize lá, tá? O Photoshop não é um software difícil, tá? Ele é bem parecido com o próprio After. Então, se vocês forem desenvolver as artes, tenta desenvolver aqui no Photoshop. Ou vocês desenvolvem outro software e geralmente ele dá a opção de exportar em PSD, tá? Se você conseguir exportar de um outro software para PSD, legal, fica bom demais. Duas dicas aqui. Quando você estiver lá no Illustrator exportando, por que eu estou falando isso? Por mais que não tenha a ver com o After, é importante porque são os dois softwares que a gente mais usa para trazer pro After, tá? Então, se eu estiver lá no Illustrator e eu fiz texto,
o que que acontece? Se eu levar pro After o arquivo aí, eu vou mostrar isso para vocês na aula de animação, eu não vou conseguir converter lá dentro o objeto que é texto lá no Illustrator em texto lá no After. Ele só reconhece formas, só shapes, né? Por quê? Porque o Illustrator ele é um programa de designer, de desenvolver formas. Então ele entende isso, tá? Então ele vai levar vetores, ele não vai levar texto. Para que eu bule isso, eu posso fazer de duas formas. Eu posso pegar do Illustrator e colar no Photoshop e aí sim eu exportar, ou a forma mais fácil, mais inteligente, que é dentro do Illustrator eu salvo o arquivo como PSD e aí ele vai ler o texto, tá? Então é isso. Se você for fazer no Illustrator, vai ser formas, a não ser que você salve arquivo PSD. E se for no Photoshop, aí ele reconhece tanto formas como texto, tá bom? Então aqui a gente tem tudo organizadinho e a gente vai salvar. E agora a gente vai abrir o After Effects. Então vamos abrir, vamos criar aqui um novo projeto. Então criei um novo projeto. E ele não quer me dar um novo projeto, porque ele já está aqui atrás. Então, criamos aqui. Primeira coisa, o que era que a gente mencionou? Venho aqui, salvar como, e vou salvar esse arquivo para que eu não tenha dificuldade, tá? Então rola 4, vou colocar aqui animação, eu geralmente coloco só anim, que fica mais fácil, e aí a gente salva ele aqui, ó, aula 4, banner, salvamos, e o que a gente vai fazer? A gente vai importar, lembra que a gente tem que importar o arquivo, tá? Então eu dou 2 cliques aqui dentro, tá? Ou clico com o botão direito e importar, arquivo. Aí eu venho aonde está guardado o meu arquivo, né? Eu coloquei aqui na aula 3 porque eu estava desenvolvendo aqui. Então cartaz show, vamos importar. Aí lembra que ele aparece pra gente aquela opção lá. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma imagem passando para fora da minha composição. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou manter o tamanho das minhas layers, tá? Então, eu vou só colocar a composição mesmo, tá? Porque eu não quero que, por exemplo, se eu tivesse uma imagem muito grande passando para fora da minha composição lá, aí sim eu usaria o manter aqui o tamanho das layers, né? Mas, como não temos, vamos usar a composição mesmo. Aqui a gente não quer mesclar todas, a gente quer editável todos os estilos. Então a gente deixa aqui em deixar todos os estilos editáveis, ok? Caso o Photoshop ele tenha, por exemplo, se eu não cortasse, tivesse alguma parte para fora da composição, como que a gente faria para deixar aqui cortado todos quando você dá para fora? Aí você importa ali para manter. Então, ó, eu venho aqui, vamos supor que tem uma imagem grande lá. Ao invés de colocar composição aqui, eu coloco essa aqui, ó, manter o tamanho das layers. Porque aí a imagem que está fora, que é grandona, eu mantenho o tamanho e não perco a informação, porque senão ele vai cortar. Entendeu? Seria isso? Isso. Então é isso. Então a dúvida do Gabs é essa. Se você quer manter, seja uma forma, um texto que está para fora ali vamos supor, a gente chama de Canva, né? Está fora do Canva ali, então você mantenha para que você não perca esse material, senão ele vai cortar do tamanho da composição, tá? No meu caso, como não tem nada, vamos deixar a composição mesmo. Então, como já tinha aqui, vou apagar. O que eu vou fazer? No meu caso, essa composição, ela já vem em um formato. Se eu não me engano, eu criei lá por 1500 por 1080, ou vice-versa.
Então eu vou ter que exportar essa animação nesse formato, porque é um banner que vai ali compartilhar no WhatsApp, ou seja, num tráfego pago. Então o que acontece? Eu vou fazer do mesmo tamanho, então eu não preciso criar uma nova composição. Eu apenas arrasto ela aqui para baixo, ou eu clico. Quando eu arrastar aqui, o que vai acontecer? Ele vai criar uma nova aqui, ó. Eu não quero isso, eu só dou 2 cliques, ó. Ó, dou 2 cliques em cima dela, que ela já abre aqui sem criar uma nova, tá? Se aparecer isso aí, é porque o seu Caps Lock está ativado. Então, só dá um clique e ele automaticamente desativa, tá bom? Então, a gente tem aqui a composição banner. Lembra que a gente editou lá, que era artboard? Então, tá aqui, ó, ela é a composição. O que eu vou fazer? Eu vou tirar ela de dentro. Então, eu vou clicar, dar um Ctrl X, vir aqui e colar fora. Por que lá estava daquele jeito? Porque eu criei como artboard. Na hora de você criar um arquivo lá no Photoshop, tem a opção de você escolher artboard ou sem artboard, seria a prancheta, né? Então, tipo, por exemplo, quero 4 canvas, um do lado do outro. Ou nenhum, aí não aparece, por isso que apareceu aqui, tá bom? Aqui, nessa primeira abinha aqui, ó, ela tem aqui, ó, procurar por nome. O que acontece? Se tiver ativado isso, fica aqui, ó, o nome da layer, mais de quem que ela é filho, ó. Ela é filha do carta show aqui e o arquivo. Só que fica muita informação, então pode te complicar na hora de entender. Então você dá um clique aqui, ó, e fica só o nome da layer, tá? E aí não bagunça. Fica mais fácil de você visualizar. Então, maravilhas. Então a gente tem aqui todas as nossas layers. A gente vai identificar quais são as layers. Então, ó, esse aqui é o background. Então eu vou colocar uma cor para ele. Vou colocar aqui um orange. Aí eu vou achar o outro que está em cima da foto dele aqui, ó, que é aquele shape black ali, ó. Ele faz parte também, de certa forma, do fundo. E eles são um dos primeiros que a gente vai animar. Então eu vou colocar aqui laranja também. Os cantores, eu vou colocar uma cor para eles aqui, para que fique fácil. Os ruídos, esse e o último eu vou colocar uma cor parecida também. Por que eles estão separados aqui? Porque um ruído está pegando lá aquele fundo, ó, que é o ruidinho preto. Está pegando lá no fundo. E o outro está pegando aqui o preto, tá? Então são 2 ruídos, por isso que eles estão separados um do outro. Aqui é a base do milhão. Junto com o milhão a gente vai colocar eles por uma cor. Esse aqui é o fundo lá. De players no Spotify, a gente pode deixar aqui essa cor. Na verdade, a gente pode até colocar a mesma corzinha ali, aquele verdezinho, né? Aí, K10. Esse layer 1, deixa eu ver o que é. Eu não identifiquei o que é, não. Eu acho que não é nada, não. Então, posso deletar. Esses 3 aqui são o mesmo. Então, vou colocar aqui uma cor para eles. E o faixa Spotify ali, vamos colocar um amarelo. Ícone Spotify é o que está atrás deles. Posso deixar nessa cor mesmo. Aí tem ali... Na verdade, eu vou colocar esses 3 aqui, ó, nessa cor. E essa linha aqui eu vou colocar azulzinha. Então, beleza. O primeiro passo foi o que? A gente organizar para que a gente entenda aqui o projeto, tá? Fique muito mais fácil da gente trabalhar. Eu vou organizar aqui, ó, de uma maneira que eu acho que vai ficar mais fácil de trabalhar. Que eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem aqui. Então vamos lá. Eu coloquei a tela aqui do lado
E agora a gente vai trabalhar. Vamos ver primeiro a animação, por quê? Porque ela é nossa referência. Então a gente precisa analisar ela, como que ela funciona, para depois a gente poder Então vamos lá, ó. A gente tem várias coisas acontecendo, né? Mas a primeira, percebe que aí a gente percebe que ele vem descendo aqui, né? E aí, ó, aí começa a entrada do azul, tá? Então, primeiro vem o preto, depois vem o azul e percebe-se que ele tem um movimento de zoom também, mas esse movimento de zoom a gente não vai se preocupar agora, a gente vai fazer ele no final. Então, primeiro a gente vai animar esse shape preto descendo, subindo ali o Spotify e o shape azul ali, ó, que tá escrito 1.000.000, ele vem, não sei se vocês percebem, mas ele vem fazendo uma rotação e aparecendo, ó. E aí sobe os três caras, um cada lado e um no meio, tá vendo? E logo em seguida vem ali, ó, aquela informaçãozinha do pendências ao vivo ali, ó, entra, aí ele dá uma rotação. Essa rotação quer dizer que o objeto está 3D, tá? Então todos os objetos aqui estão 3D. Para que tenha essa sensação de movimentação da câmera. Logo após, esse shape abre, ó, ele abre em escala. Começa a numeração, a gente vai fazer isso através de slide. Um slider, né? Aí depois que acaba aqui, inclusive tem até um errinho aqui, ó. E aí vem 1.000.000. Essa animação ela não é minha, tá? Eu tô refazendo ela para que vocês entendam. Então, vem aqui 1.000.000, ó. E ele... Eu não sei qual foi a ideia dele, né? De fazer piscando, da pessoa que fez. Mas a gente vai fazer contínuo. Aí aparece 1.000.000. E aí depois vem The Players no Spotify, tá? O ícone ali embaixo, ó, K10 Let's Go Music, ele só fez uma subidinha, ó. Esse é legal, eu vou ensinar vocês a fazerem. Ele é bem basicão. Mas assim, muito legal. Subiu um cada vez, né? Tipo, subiu todos, na verdade, mas depois ele deu uma escadinha básico. E lá atrás a gente vai escrever aquele 1.000.000 e vamos colocar ele rodando em looping lá, looping infinito, tá bom? Então basicamente é isso a animação aqui. Tem ali o Spotify também aqui em cima, ó, que ele vem dando uma escala e rotacionando. E a linha vem crescendo. Essa linha tem duas formas da gente fazer. Tem Trim Path e tem como a gente fazer com escala, que é o mais fácil. Ambos são fáceis, mas o escala é o mais simples de todos. Provavelmente foi o que ele usou aqui. Tá? Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Pontos de ancoragem. Então, a gente vai determinar onde vai ficar cada ponto de ancoragem para que cada shape tenha sua movimentação. E a gente vai começar aqui pelo fundo e eles subindo, tá? Basicamente será isso. Então vamos lá. Vou deixar ele aqui de lado para que a gente possa consultar caso necessário. Então, primeira coisa aqui, determinar pontos de ancoragem, tá? Esse shape preto, que é esse aqui, ó, eu vou colocar... Aí eu apertei Y, venho aqui em cima na ferramenta, né? O Anchor Point, que é o Behind. Trago ela aqui, ó. Eu vou colocar ela, como ele cresce, eu vou colocar ele na parte de baixo aqui, ó. Se eu segurar o Ctrl, ele vai dar o snap ali. O background atrás, eu vou deixar no meio mesmo, tá? Ele é indiferente. Como ele é fundo, então ele não vai interferir pra gente aqui. Aí, os cantores. O cantor do meio, eu vou colocar o pontinho dele aqui, ó, né? Como eu não tinha foto deles, eu fiz recorte, tá? Então, eu peguei a arte, fiz os recortes para que a gente pudesse usar aqui. Recriei com inteligência, né? Porque
Eu só tinha foto total, não tinha eles separados. Então eu vou colocar o ponto aqui dele na base, porque ele cresce de baixo, lembra? Se eu colocar aqui na cabeça, vai dar trabalho. Então eu já coloco da onde eu quero que ela venha, tá? Cantor da esquerda, a gente vai colocar aqui embaixo também. Por mais que ele venha aqui da lateral, eu coloco ele também embaixo, tá? Cantor da direita, embaixo, ok? O logo do Spotify ali atrás. Eu acho que tá aqui embaixo. Então eu vou colocar aqui embaixo também. Os braços do Spotify, eu vou colocar eles aqui, ó, porque ele entra de lado, rotacionando. Então o que que acontece? Se eu colocar o ponto de ancoragem aqui rotacionar, ó, aqui para mim fazer isso aqui sem mexer lá na rotação, eu uso essa ferramenta de rotacionar, ela é o W no teclado. Então ele está seguindo meu ponto de ancoragem, ó, então eu consigo movimentar. Então ela vem de baixo fazendo esse movimento e da lateral. Então eu coloco o ponto de ancoragem aqui, tá? Aí o ícone do Spotify, ali, aquele pequenininho, eu vou colocar ele, como ele vem rotacionando, então eu posso colocar aqui no meio mesmo, tá? A linha, eu vou tirar aqui para visualizar melhor. A linha, ela vai crescer daqui para lá, então eu vou colocar nesse ponto, tá? E aí, o que mais que falta? Os noises não precisa mexer porque eles são vinculados, tá? Então, tipo, eles não se movem. O que ele usou, se eu não me engano, na animação, ele meio que tem um movimentinho, é um videozinho, não é uma foto. Então, se vocês quiserem colocar no de vocês, vocês vão pesquisar assim, ou no YouTube ou em um banco de imagens. Vocês vão colocar assim, Noise Overlay. Noise Overlay, tá? Que é ruído em overlay. E ele vai vir preto ou branco. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó, no modo de mistura. Deixa eu ver se esse aqui... Ah, não, esse aqui eu usei foi pincel, tá? Mas vocês vão achar esses ruídos. Aí vocês vêm aqui. Se tiver preto, vocês vão vir dar um screen. Por que screen? A gente vai ver isso mais pra frente, mas o screen aqui ele vai afetar os pretos, tá? Então ele vai manter o branco. Então o que for branco, ele vai manter, não vai remover. E se tiver branco o ruído e o fundo, o ruído estiver preto e o branco estiver branco, o fundo estiver branco, vocês vão usar um multiply, que ele vai afetar só os brancos e vai manter o preto, tá? Então é isso. Então os ruídos a gente não vai mexer. Esses aqui embaixo a gente vai mexer. O Let's Go, né? Que no caso ele vem aqui mais para cima, né? O ponto de ancoragem. Se eu tivesse feito essa composição dentro do Illustrator, ele viria com a layer do tamanho disso aqui, tá? Como eu não criei, na verdade eu criei, mas puxei lá pro Photoshop, o Photoshop ele não consegue entender, então ele cria bem grandão, a não ser que seja texto. Texto ele entende por camada, tá? Então o K10 aqui está separado, né? O Let's Go, na verdade, ó. Então vou colocar aqui embaixo. Ó, o K10 também. Então vou pegar aqui o ponto de ancoragem, colocar aqui embaixo, no 1, no meio aqui, né? O Warner Music aqui. Deixa eu ver se ele tá inteiro também. Vamos colocar aqui. Ok. Aqui esse shape aqui azul. Ó, esse aqui, como ele veio como shape, né? Uma forma. Então você percebe que a camada dele não veio lá em cima. Tipo, ele é pequenininho aqui, ó. Então o que acontece? Nesse caso aqui, você poderia dar um Ctrl Alt Home, ó. Ctrl Alt Home, tá vendo que ele deu um snap no meio, ó? Ctrl Alt Home, ele puxou pro meio. E se ele não tiver centralizado, eu dou um Ctrl Home e ele vai centralizar na minha tela lá, ó. Vai bem pro meio o shape, tá?
Então, Ctrl Alt Home. Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para... Então, o Ctrl Alt Home joga para o meio e o Ctrl Home joga para o meio o próprio shape, tá? Se vocês quiserem criar um shape aqui, que a gente viu na outra aula, ó, se eu criar um shape aqui, o que acontece? Se aqui em editar preferências geral tiver desselecionado essa abinha aqui de centralizar o ponto de ancoragem, olha o que acontece. Nas outras aulas que a gente estava vendo não estava selecionado, então o que acontece? Ó, vou criar, deixa eu clicar aqui fora, ó, onde que veio o ponto de ancoragem aqui, ó, veio aqui em cima. Aí o que acontece? Toda vez eu tenho que ficar mudando. Então, eu aconselho que vocês venham aqui, ó, em editar, preferências, geral. Aí vocês vêm aqui e selecionam esse aqui, ó, Center Anchor Point in New Shape Layers, tá? Que aí todo shape que vocês criarem agora, ele já vem com o ponto de ancoragem no meio. Isso é muito legal. Que não veio por quê? Ué, será que eu não selecionei? Eu não selecionei, então dá um OK. Aí, agora se eu criar, ó, já veio no meio, tá bom? Isso aqui facilita muito. 1 milhão também vai vir aqui no meio. Então eu posso aqui, como ele é um shape de texto, deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Mas ó, ele é um shape de texto, o que a gente vai fazer? A gente vai converter ele em texto. Então eu clico aqui, ó, botão direito, criar, converter em texto editável, tá? Então agora, ó, ele puxou a caixa aqui e ele é um texto editável agora. Eu consigo editá-lo aqui. Porque eu criei no Photoshop e ele consegue entender que o arquivo original era um texto, não era uma forma, tá? Então vocês conseguem dessa forma trabalhar aqui. E agora sim, aí se eu quiser um Ctrl Alt Home e ele foi ali pro meio, tá? Esse Deus Players também vai ser animado através de texto. Então, criar, converter texto. Por que eu estou convertendo? Porque a gente vai usar um efeito que funciona somente em texto. Então, se ele estiver, não for texto, ele fica limitado, tá? Então, vamos lá, ó, vou te mostrar aqui, ó. Vou entrar aqui em 1 milhão, ó. Aí ele aparece uma nova aba. Pode ver que nesse aqui, ó, de baixo, ele não tem, ele só tem máscara e transforme. E essa máscara só tem porque foi adicionado, senão ele viria só o transforme e só teria isso, nada mais, nada menos. Só que agora, como ele é texto, olha que legal, ele abre. Deixa eu puxar aqui, ó, para vocês verem. Ele abre para mim a opção aqui do reloginho, né, para que eu faça expressões nesse texto. Ele abre aqui os paths, né, os caminhos do próprio texto. Então eu consigo mexer aqui. Ele dá um monte de opções aqui, ó, de preenchimento, alinhamento e tal. E aqui ao lado, ó, ele dá um preset de animação, que aqui eu posso colocar várias coisas de animação. E aí uma que a gente vai usar vai estar relacionado à opacidade disso aqui. E aí eu vou mostrar para vocês como funciona depois. Mas ele abre uma infinita possibilidades e eu posso colocar vários animadores de texto. Então é muito mais funcional eu ter aqui a camada texto ao invés de eu ter uma camada que não pode ser alterada, né? Tipo um shape aqui. Então por isso que eu converti. Então cliquei com o botão direito, vim aqui em criar e criar um texto. Depois que eu criei um texto, se eu quiser converter ele a formas, né, um shape, eu posso converter ele aqui, ó. Então criar um shape através desse texto, né? Posso criar máscara também, posso fazer várias outras coisas mais avançadas aqui. Esse pendências ao vivo aqui, eu acho que é esse aqui, ó. A gente vai colocar ali também. Aperto Y no teclado, seguro o Ctrl.
para ele alinhar ali, né? E coloco bem no meio dele, ok? Então a gente colocou todos os anchor points dessa nossa animação. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Deixa eu beber uma aguinha. Então vamos lá. A gente vai começar animando aqui o shape preto, porque a gente quer que ele esteja mais no meio. Como ele é uma forma também, se eu puxá-lo aqui, ó, olha o que acontece, é esse aqui, ó. Se eu puxá-lo aqui, ó, tá vendo que ele tá toda a tela em cima, ó? Então o que aconteceria? Ele ficaria dessa forma. Como ele é um shape, eu posso clicar nele e converter ele. Não vai deixar aqui. Essa é uma dificuldade de trabalhar com o Photoshop. Quando se trata de shape, né? Ele não deixa você criar aqui um shape diretamente. Mas não tem problema. Como ele é uma forma, foi criada lá, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma outra da mesma cor. Então, vamos pegar aqui a cor. E agora sim, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai criar ela aqui, ó, e puxar mais para baixo, tá vendo? E aí eu vou vir trazer ela aqui, ó, exatamente aqui, embaixo da outra, ó. E aí eu vou dar o mesmo nome dela. Então, pego aqui, ó, Ctrl C, dou um Enter, Ctrl V. E agora o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar a visualização dessa. Vou bloquear primeiro, desabilitar e vou dar um Shy nela, ó. Lembra do Shy? Aí eu vou ativar o Shy aqui e o que vai acontecer? Ela vai sumir. Então agora a gente já está com o shape no lugar dela. E agora o que eu posso fazer? Tá vendo que o ruído, quando eu mexi aqui, ele mexeu também? Eu posso bloquear ele, ó. Tá? Como todos aqui estão com camadas, eu aconselho que você clique no item primeiro, tá? Não vá pela tela e aí depois você movimente. Então o que acontece? Esse shape aqui, ó, ele começa aqui em cima e sem os outros, correto? Então o que a gente vai fazer? Vai começar só com ele e com o fundo. Então eu vou dar um solo, ó, se eu vim aqui nessa aba aqui e dar um solo aqui nele, ó, vai aparecer só ele e um solo aqui no background. E o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, colocar ele para cima e depois vai chegar na origem dele, que é aqui embaixo. Então, para que a gente não perca o ponto inicial dele aqui, a gente começa animando sempre ao contrário. Então eu não puxo ele aqui para depois descer, não. Aqui é o ponto final. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na posição dele, criar um keyframe, né? Deixa eu dar uma diminuída aqui, ó, na timeline, para que vocês possam vê-la. E aqui, ó, em projeto, vou diminuir o máximo aqui para que vocês consigam ver melhor aqui a timeline. Esse painel aqui eu vou fechar e vou minimizar esse aqui também, jogar um pouquinho aqui pro lado. Então vamos lá. O que acontece? A gente criou um keyframe aqui, ó. Lembra? Se o P abre o position, então cliquei aqui. Para você que gosta de atalho e quiser criar o keyframe direto, você pode dar um Ctrl Alt Shift. Não, é Ctrl Shift. Então é Shift Alt P. É isso aí. Shift Alt mais o botão que você queira, tá? Então, ó, Shift Alt e o P. Shift Alt o S. Shift Alt o T. O que acontece? Ele já cria aqui sem que eu tenha que vir aqui e clicar no relógio. Posso fazer de novo, ó. PST. Entendeu? Então, ao invés de você clicar ali, você pode usar o atalho Shift Alt e a tecla que ativa o atalho da abertura do keyframe. Então, eu vou usar só o position, vou fazer aqui clicando no relógio mesmo. O que acontece? Essa é a posição final. Então, ele não pode estar no início. Então, o que eu faço? Eu trago ele para cá. Geralmente,
eu pulo 10 frames. Então, Shift Page Down, você consegue pular 10. Eu acho que Ctrl Shift, Ctrl Shift e setinha pro lado, se você não quiser usar o Alt Page, é Alt Page Down? Não, o Shift, Ctrl Page Down, você pode usar o Ctrl Shift pro ladinho, tá? Que aí ele vai pular 10 frames, ó. Pulou 10, trago pra cá. Eu podia ativar uma opção aqui, né, pra próxima aula de aparecer os tecladinhos aqui do lado, talvez facilite. E agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar a posição inicial e vai, ó, trazer para onde ele começa. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Só que tá muito rápido, né? Porque a nossa animação lá não é uma animação rápida, ela é meio lenta. Então eu vou colocar logo aqui, ó, 2 segundos para isso acontecer. E aí ficou muito lento. Vou colocar 1 segundo, trabalhar com 1 segundo. Legal. Então a gente vai trabalhar com isso aqui, ó. Tá? E aí o que acontece? A gente vai colocar um F9 aqui, ó, no final, um easy, para que a gente tenha isso, esse movimento. Agora, essa é uma opção. Mas eu pensando aqui, eu vou ensinar uma outra opção para vocês que eu acho que vai ser melhor. Eu já vou ensinar vocês a fazerem com a própria câmera. Eu acho que vai ser até mais fácil. Então, ó, a gente vai dar um novo. A gente vai vir aqui em câmera, tá? A gente vai colocar uma 50mm, que é a mais padrão possível que tenha, tá? Vou colocar aqui, ó, 2 nódulos de câmera. 2 modos, né? É nódulo, node. Vou colocar aqui, ó, câmera. Geralmente eu coloco só assim, 50mm. Vai ser o nome dela. Coloquei uma 50mm, tal. O resto aqui não precisa mexer. Dou um OK. Aí ele tá falando assim, ó, a sua câmera ela não vai funcionar se a sua layer não tiver 3D. Tá? Ela só tá falando que aqui as minhas layers estão 2D, então tenha preferência por usar as layers 3D. O que seria isso? Ao lado aqui, ó, vocês têm um íconezinho de um quadrado de 3 lados. Isso aqui é o 3D, então eu ativo aqui, ó, através daqui, tá? Então o que acontece? Eu vou dar um A aqui para selecionar tudo e, ó, vou clicar aqui e aí ele transformou todos os meus ícones em 3D. Faz alguma diferença? Não necessariamente. O que vai dar de diferença para vocês aqui é que ele vai aparecer, quando vocês clicar, mais um eixo, que é o azul aqui, ó. Vocês tinham antes o horizontal, que é o vermelho, né? Tinham aqui, que é o Z, o X. Aí vocês tinham o Y, que é o vertical aqui, ó, que é o verdinho. E agora ele aparece o Z, que é de profundidade, para fazer o nosso terceira posição. Isso que muda. E aí o que a gente vai fazer? A câmera em si a gente não mexe nela, porque se a gente mexer nela vai trazer muita complicação. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um objeto nulo, lembra que a gente criou na outra aula? Para que ele controle a minha câmera. Então vou colocar aqui, ó, CC, controlador, né? Câmera. Eu gosto de deixar tudo maiúsculo, eu acho mais organizado. Vou colocar aqui, ó, CC Cam. Aí não precisa colocar pontuação. Vou colocar aqui, ó, verde, para que eu não me confunda com as outras. Ó, vou colocar esse verdão aqui. Na verdade, esse aqui. E aqui, ó, se eu clicar com o botão direito, eu posso vir aqui, ó, e falar o seguinte: qual que vai ser o estilo dessa layer. Como ela é uma layer que não aparece para nada, eu geralmente coloco que ela é uma layer de guia. Por quê? Aí fica assim, ó, e aí ele não aparece, eu já sei que é um controlador, porque eu vejo a guia ali, ó. E aí o que a gente vai fazer? Vai pegar a câmera e falar, ó, você agora vai seguir
esse controlador. Esse controlador não precisa estar necessariamente em 3D, tá? Eu recomendo para que vocês façam ali o posicionamento, né? Tipo, para frente, para trás, tudo mais. Com isso, abre uma nova possibilidade aqui. Se vocês puxarem aqui, ó, vocês vão ver que aparece aqui ao ladinho. Talvez eu vou trazer para baixo aqui que vai ficar melhor. Vai aparecer aqui ao lado umas opções de câmera, tá? E aqui, ó, vai aparecer várias vistas. Vou colocar aqui, ó, 2. E aí ele aparece aqui, ó. Essa aqui é a normal que a gente visualiza e essa aqui que tá default, a gente vem aqui e coloca assim, ó, por cima, porque a gente quer ver a vista por cima. Tá vendo que a câmera ficou aqui? Aqui é a distância da milimetragem. Posso colocar 4? Posso também, colocar de lado, fica à vontade. Geralmente a gente coloca aqui, ó, esse aqui para a esquerda. Tá vendo? E aí eu consigo mexer nas câmeras aqui. O que isso está querendo dizer? São as vistas da câmera em 3D. Então eu consigo ver ela de cima, consigo ver ela de baixo, consigo ver da direita, esquerda e de frente como está ficando. Então o que acontece? A gente vai pegar aqui, ó, e vai fazer um único movimento e ele vai servir para nossa animação. Vou colocar 2 aqui só para ficar mais leve, para não ficar muita informação. Vou ativar aqui o preto. Então o que acontece aqui, ó? Eu vou pegar o position. Tá vendo que agora não são mais 2 e sim 3, ó? Se eu separar as dimensões, ó, eu tenho as 3 dimensões aqui, ó. Entendeu? Então o que a gente vai fazer? Vamos deixar separado porque a gente pode depois querer animar separado. Então eu vou pegar aqui, ó, só o Z, porque eu quero profundidade e eu quero que ela acabe aqui em sei lá, 3 segundos. E aí eu quero que ela vai lá pro fundo, ó. E aí ela venha fazendo esse movimento. Então o que está acontecendo aqui? Ela está dando o zoom lá. Só que a posição ali também, ó, tá afetando. Então a posição Y eu quero que ela termine aqui, mas eu quero que ela comece aqui, ó, que foi o que aconteceu lá na outra animação. Eu acho que é mais fácil por aqui. Então, ó, né? E aqui, ó, mais ou menos no 1, eu vou criar um keyframe aqui, ó, porque ela tá vindo daqui e aqui, então tá vindo uma velocidade constante. Se eu pegar quase perto aqui do final e trazer para cá, o que vai acontecer? Eu diminuo o tempo e com isso eu faço com que a animação aqui seja mais rápida, ó. Tá vendo? E aí depois ele ralenta. Na verdade eu só vou trazer o do final aqui, eu acho que vai ficar mais simples, né? Então, ó, vou colocar no 1 aqui. Vou dar um F9, né? Ou venho aqui com o botão direito, assistente keyframe easy, né? Venho aqui e ó, aqui tem umas opções que são mais avançadas, depois vocês podem dar uma olhadinha. Mas aqui basicamente você consegue fazer a mesma coisa aqui, tipo clicar aqui ao invés de dar um easy, que é neutro, você vem aqui em keyframe e dá um out ou um in, entendeu? Por exemplo, nesse caso meu aqui é out, né? Quando ele sair, eu quero que ele diminua a velocidade, então easy out. Então aí eu venho aqui, ó, no gráfico agora, e aí ele tá diferente. Era para estar, né? Não está. Mas eu quero que ele comece mais rápido, ó, e diminua, tá? Foi o que a gente viu lá na outra aula. Você viu como ficou mais fluido do que aquele outro? Então a gente vai vir aqui agora e puxar para trás, né? Porque a gente aumentou a velocidade, então o tempo ficou bem diferente. E agora sim a gente vai colocar ali as outras coisas.
para que a gente possa visualizar. Quando eu faço com a câmera, o que que acontece? Todos os outros objetos, como eles estão em 3D, eles automaticamente fazem a mesma movimentação, tá? Então todos aqui vão seguir o mesmo caminho. E pode ser que não seja isso que eu queira, né? Pode ser que eu queira que eles não sejam afetados. Mas nesse caso aqui a gente vai seguir fazendo esse movimento mesmo. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai animar esses cantores. Então a gente vem aqui, ó, seleciona os 3, dá o position neles. E aqui, ó, a gente já selecionou que aqui é o ponto final. Então vem aqui, ele quer que ele acabe aqui. Venho no início deles. Esse aqui do meio, que é o cantor do meio, ele começa aqui de baixo, né? Então vai sumir. Esses outros aqui, eles vêm da lateral. Então, o de cá, ele vem da esquerda, né? O que eu posso fazer? Nessa minha outra câmera aqui, ó, eu posso puxar aqui, ó, simplesmente para cá, até sair ali da tela. Saiu. O da direita vem aqui, ó, puxo para cá, saiu. E agora a gente vai ter a animação deles. O do lado de cá, ó, eu puxei muito. Então eu vou deixar aqui, ó, quando começa o braço dele aparecer, para que eles venham praticamente no mesmo tempo. O outro ali, ele tá vindo de baixo, então o que que acontece? Tá vindo de muito distante, então vamos subir ele aqui, ó. Vamos subir ele aqui. Boa. Para ficar mais próximo. E o que que acontece? Eles começam a subir a partir daqui. Então a gente vai trazer esses keyframes para cá para que fique mais rápido, né? Então começa ali, ó. E ó, a partir do momento que mostra eles aqui, ó, eu já tenho que estar com eles aqui em cena. Então vamos puxar aqui os 3. E aquele ali que vem de baixo, ele vem muito mais rápido, né? Então ele aparece antes, então vai puxar ele aqui, ó, para ele já vir subindo antes. E vamos puxar esse aqui para ser mais rápido também. Eu vou diminuir aqui a qualidade para que vocês possam ver melhor. E esses dois aqui, ó, eles têm que, na verdade, quase terminar no mesmo tempo aqui, ó. Agora ficou muito rápido. Boa. E aí o que que acontece? O tempo é esse. Agora eu vou jogar, ao invés de jogar o keyframe, eu pego e seleciono as duas layers e jogo elas pra frente aqui, ó. Na verdade, eu jogo eles pra trás. Aí eu posso jogar o keyframe mesmo, né? Já que é pra trás. Ó, basicamente, eu acho que não é viável a gente usar a câmera desde o início. Acho que é mais fácil a gente usar ela mais no final. Então o que que eu vou fazer? Eu vou desativar aqui, ó. Vou desativar a animação da câmera aqui. Então eu vou desativar aqui. Vamos deixar ela em segundo plano aqui, por enquanto, porque a gente vai ter mais dificuldade de fazer. Então acho que vai ser mais fácil eu explicar ela depois, tá? Então volta o que tava, você já tava fazendo, Gabs? Mano, eu tava fazendo, só que eu percebi que eu passei de acompanhar o
consegui, aí eu tô focado nisso aí e acompanhei agora. Tá, tudo bem. Tu tá gravando? Tô gravando. Tá bom. Então, Eu quero assistir, mas é, eu vou aprender muita coisa. é melhor. Então, vamos lá. Então eu vou, ao invés de fazer com a câmera, eu vi que vai ser mais dificuldade. Então vamos fazer aqui sem ser com a câmera 3D agora. A gente coloca ela no final. Eu acho muito pequena a visualização aqui, não fica? Não tem como tirar essa tela pra outra, pra puxar pra outra tela? Como é? Não tem como puxar essa tela pra fora? Dentro do PDF? Qual tela? Essa aqui da visualização. O problema é que você... É que eu só tô com duas aqui. Mas aqui deu certo, ó. Aqui deu pra ver melhor, né? Só que eu fico em cima ali, né? Tem como botar de esquerda embaixo? Vou colocar. Vou colocar ao vivo, ao vivaço. Então vamos lá. Voltando aqui ao zero. A estaca zero. Mas vai ser melhor para vocês entenderem. Então vamos começar aqui com o shape preto, tá? Vou desabilitar todos. Vou desabilitar todos que vai ficar melhor. Dou um Ctrl A, clico em cima e aí eu consigo desabilitar. Vou esconder esses dois. Então vamos lá. Vamos começar com o shape preto aqui. Então vou dar o position nele. Position. Estava no lugar errado. Criei aqui o posição. Vou aqui em 1 segundo. E aí o que a gente vai fazer? Vai subir ele novamente. Começa daqui. Opa, fiz besteira. Venho e volto pra cá, né? Aí eu subo ele. Agora eu posso até pegar aqui na tela, segurando o Shift, ó. Puxo. E aí sim, a gente vai ter isso aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai pegar eles e vai... Vamos parar aqui, ó, no final. Pega os três cantores, seleciona os três, dá um P de position, clica aqui para criar um keyframe, puxa para o ladinho e aí o que a gente vai fazer? A gente vai puxar o do meio para baixo, né? Até sumir ali, show. Os dois a gente vai puxar um para cada lado, então esse para cá, até sumir ali. E o outro pro outro lado, até sumir também. Agora sim, a gente tem isso aqui, ó. Aí a gente vai colocar eles aqui, ó. A gente vai trazer eles pro início. Isso. E a gente vai terminar junto aqui, ó. Então, termina junto. Tá, mas os dois da laterais estão vindo mais rápido que o menino. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que, como o de chapéu está vindo mais de baixo, a gente vai fazer com que eles fiquem mais distantes. Então a gente vai clicar aqui, ó, no cantor esquerdo e trazer ele mais para longe. Vai clicar aqui no da direita e levar ele mais para lá. Para quê? Para que a gente atrase a movimentação deles. Tá vendo? Agora a gente atrasou. Lógico, tá super linear, né? A gente não mudou os keyframes ainda. Eu acho que dá pra a gente atrasar também o do meio. Então vem aqui em cima do posição dele e atrasa um pouquinho, puxando para mais longe. Não, acho que foi muito, né? Porque ele já estava subindo em primeiro. Não, acho que agora ficou bom.
E agora sim a gente vai dar um easy em tudo. Seleciona F9 e aí eu venho aqui, clico no gráfico, seleciono todos os pontos. Por que todos? Porque eu quero que todos venham na mesma velocidade. Entendeu? Então, agora todos vêm na mesma velocidade. Como a gente aumentou a velocidade, ele ficou muito rápido. Então, eu vou colocar aqui em 2, que eu acho que vai ficar bom, 2 segundos. Ó, ficou muito bom. Então, ele está vindo rápido e diminuindo, tá? Então, a gente já está tendo aquele movimento lá que a gente viu na nossa referência. Ok? Deu para acompanhar de boa, Gabs? Maravilha. Então, se a gente olhar aqui novamente a nossa referência, ó. Então, a gente já tá tendo ali o movimentinho. Ó, sobe o rapaz e vem os dois do lado. Se eu quiser dar um movimentinho que eles não cheguem todos ao mesmo tempo, o que eu faço? Eu pego os dois cantores ali, ó, e jogo eles um pouquinho pra frente. Que aí, ó, eles vão chegar, ó, e ele vem, mas os outros continuam. E posso até puxar ele do meio aqui, ó, para que ele venha mais rápido que os outros e depois os outros cheguem. Tá vendo? Ó, ele chega primeiro e depois os outros ainda estão se movimentando. Por quê? Porque eu faço com que os movimentos fiquem naturais. Porque, tipo, se chega todo mundo junto, acabou a animação. Então, o que eu faço? Lembra da animação secundária? Enquanto um está acontecendo, outras coisas têm que estar acontecendo em volta. E aí é o que a gente vai fazer agora com os do fundo. Então, o que acontece? O Spotify ali atrás, ele também sobe. Então, a gente vai colocar ele na mesma posição do preto aqui, ó, do keyframe do preto. Vamos tirar aqui para vocês não olharem. E vamos pegar o Spotify ali, ó, que eu acho que é esse aqui, ó. Vamos pegar o P dele também. Então, ele vai acabar aqui. Então, por isso que eu dei o keyframe aqui. E aí eu pego o início, ó, e jogo aqui a posição dele para baixo. E é isso aqui, ó. A gente vai ter esse movimentinho aqui. O Spotify lá na nossa referência, ele entra depois. Na verdade, ele vem antes, né? Ele vem antes e depois vem o pessoal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a velocidade dele. Vamos selecionar aqui. Dar um F9. Eu tô dando F9 só no final, porque no início eu quero que inicie em linear mesmo, tá? Então, ó, vamos dar aqui uma velocidade nele. Eu coloquei influência em 100%. Então, eu quero que ele comece rápido e depois desacelere, né? Boa. Só que eu quero que ele venha antes dos meninos. Se eu quero que ele venha antes dos meninos, ou eu aumento a velocidade dele, para que ele venha bem mais rápido, né? Talvez aqui, ó. Talvez mais, né? E ó, tô achando estranho que ele tá ainda assim no mesmo tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar ele aqui e no início dele eu vou puxar ele mais para baixo. Boa. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar os três cantores, ó, e jogar eles para trás. Porque eu quero que eles comecem depois do Spotify. É isso aí. Então o que eu fiz? Eu peguei as 3 layers e joguei para trás. Então, ó, só veio o Spotify e depois veio eles, né? Então, o que a gente pegou e fez aqui? A gente pegou as 3 layers do Spotify e a gente mexeu elas no tempo, não o keyframe. Eu poderia mexer o keyframe? Poderia. Poderia pegar aqui, ó, selecionar os keyframes e trazer eles para cá, né? Olha lá.
Poderia fazer isso aqui, ó. Também é uma opção. Agora, eu acho mais fácil deixar a animação no início, eu acho mais organizado e puxar a própria layer. Então ela não vai aparecer enquanto não chegar aqui, ó. E poderia também pegar ela e ó, preencher ela para lá. Daria na mesma. Mas assim fica mais fácil. Eu achei que eles estão muito rápido ainda. Deixaria eles mais lento. Então vou puxar ele mais para trás. E vou puxar eles mais para frente aqui a layer, né? Acho que foi muito. E o Spotify eu também achei muito rápido. Não tá dando tanto o efeito do outro porque não tem o zoom vindo, né? Que é o que a gente vai fazer depois com a câmera. Mas basicamente é isso aí. Então desce, sobe ali. E agora, o primeiro que se anima era esse aqui, né? Então, a gente vai pegar ele. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer o azul entrando, né? Então, a gente olha aqui na nossa referência. Ele vem do lado fazendo uma rotação, né? Então, ele vem do lado e vem rotacionando. A gente vai fazer a mesma coisa. Deixa eu dar um Ctrl S aqui. Então a gente tem aqui braços, vamos pegar o P e o R. Então eu cliquei P, Shift R para abrir mais um, tá? Porque se eu clicar só R, ele vai abrir só o R. Se eu clicar o P, aí vai fechar o R e vai abrir o P. Então Shift R, que eu quero abrir também a rotação. Criei 2 keyframes, né? Que são os finais, que é a posição final dele. Vou dar um solo aqui só para a gente ver só isso aqui. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, jogar ele para cá e a rotação a gente vai rotacionar para baixo. Então para vocês visualizar melhor, faz a rotação primeiro. Então ó, vamos jogar ele para baixo, vai vir daqui de baixo e eu quero que ele venha daqui, correto? Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui. Só que está muito curto aqui, vocês não conseguem ver. Exatamente isso que ele vai fazer, ó. Tá vendo? Ó, ele vem com a rotação. Talvez dá para até forçar mais a rotação dele. Então vou colocar a rotação aqui, ó. Vou deletar aqui a posição para vocês poderem ver. Ó, vou puxar mais ainda. É isso aí. E aí agora a posição eu vou puxar para cá. E vai ficar assim. Show? Vou pegar isso aqui e trazer para o início. Porque ele é no início. E ele está fazendo esse movimento. A gente vai fazer F9, easy, porque a gente quer que no final seja suave, mas inicie rápido. Correto? Então olha lá. Agora sim, vou selecionar aqui o solo, né, pra gente ver tudo. E é isso aí, ó. Ele é o primeiro a entrar ali. Lógico, com uma velocidade menor, né? Tá muito rápido. Como ele é um dos primeiros, vou deixar ele mais lento. Acho que mais lento ainda. E o que eu vou fazer? Eu vou atrasar os outros. Então, começa ele primeiro. Aí eu vou pegar o shape. Vou pegar os 3 cantores. Mas o ícone do Spotify, ó. E vou jogar para trás. Então, eu quero que esse aqui comece, ó. Ah, tá. E o shape, ele vai sumir ali. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar ele e trazer ele para trás aqui, ó. E eu vou trazer o keyframe dele também. Ó. Então eu vou aumentar o tempo do shape também. Ó. Tá?
E o que eu fiz aqui? Eu puxei o final do shape mais para trás, para que ele termine mais lá atrás, ó. Então ainda ele está em movimentação aqui atrás ainda, ó. Deixa eu dar um fit aqui. Então a gente tem isso aqui, ó. Já está bem parecido com a animação lá, ó. Tá vendo? Deixa eu tirar os sons aqui, que toda hora fica tocando um pagode. Então, ó, entra primeiro o azul, entra em segundo ali, ó, o Spotify e depois eles. Aqui tem uma sensação de zoom que a gente vai fazer depois com a câmera. A próxima coisa que está entrando aqui é aqui em cima, né, o Spotify, e aqui pendências ao vivo. Então a gente vai fazer entrando aqui esse pendências também. Então vamos lá. Então tá iniciando aqui. A gente podia tirar aqui, né, os que a gente não tá usando. Tirar aqui os keyframes, ó. Ó, você pode fechar assim, ou você seleciona seleciona tudo, né, Shift A, e dá um U, que ele fecha tudo ou abre tudo, tá? O U, ele mostra essas informações. Então aqui vamos fechar, vamos deixar solado só o que a gente quer. Então esse aqui a gente quer, os cantores também, esse shape também, esse aqui também, que é o que a gente vai animar agora, o ícone do Spotify e o braço do Spotify. Vamos deixar já também aqui, ó, esses dois que são os próximos. Show! Então a gente tem isso aqui, ok? Agora a gente vai pegar e vai animar a faixa ali do Spotify. Ela está entrando do lado, então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pegar o position dela e ela está entrando aqui, ó. Quando eles entram, aí ela entra. Então o que a gente vai fazer? Ela vai finalizar junto com o keyframe aqui dos caras, ó. Então vai finalizar aqui. Então o final dela é aqui. Então eu já posso dar um position, né? Puxo aqui, ó, um pouco e já faço a posição dela aqui, ó, na horizontal. Eu prefiro pegar aqui na tela e puxar segurando o Shift, ó. Se eu não segurar, ó, ela vai se movimentar. Eu seguro o Shift e puxo pro lado, ó. Puxo um tanto bom e agora ela entra, tá? E agora eu posso dar um F9 aqui no final, seleciono os dois, venho aqui e falo que eu quero que o final seja devagar. Então é isso. Lógico que aqui está muito rápido, então a gente diminui a velocidade, ó. Legal. Olha lá. Aquele giro que a gente vê lá no outro, a gente não consegue fazer agora. Por quê? Porque foi mal. Porque ela só tá com os dois eixos P, Y e X, né? Então se eu colocar aqui rotação, ó, só tem aqui, na verdade a rotação aqui ela só tem um eixo, né? Mas deve participar um 3D só dela? Sim, é possível. Então eu posso ativar aqui, ó, só o dela, e aí agora tem todas as orientações. No meu caso aqui eu mexeria o X, né? E aí eu faço a rotação dela. Então eu já posso fazer agora ou fazer depois, né? Vamos ver aqui só o momento dela. Então ela entra, aí ela dá uma rodada e vem para a posição final. Então o que acontece? Ela, inclusive, ela está entrando de um tamanho e depois ela diminui fazendo a rotação e vai lá para a posição dela. Então vamos fazer isso. Então aqui a gente tem a posição, vou abrir a rotação e a escala dela, tá? Para ficar mais fácil aqui, ó, vamos tirar o 3D dela e a gente faz só a rotação em 3D. Então ela vem aqui, ó, no meio, né?
Então, como a gente já criou duas posições, para mim não ter que fazer de novo, eu clico aqui em cima do nome position, venho aqui, ó, na minha tela e acho o quadradinho. Achei o quadradinho, eu clico nele, ó, e aí eu consigo arrastar a camada. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Agora ele está permitindo. Antes ele não deixava, mas agora acontece isso aqui, ó. Ele criou um keyframe e não deixou. Então você tem que clicar ou aqui ou aqui. Se eu clicar no shape, ele não funciona. Então eu clico aqui em posição. Ó, na verdade, deixa eu ver se eu faço isso agora ou na câmera. Vamos fazer agora. Então é o seguinte. Aqui é a posição final. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer ao contrário. Ó. Então a posição final. Venho aqui, puxo ela para baixo. Né? Puxo ela aqui no meio. Mais ou menos aqui. Puxo na escala dela também. Ó. A escala final é essa. E aqui, ó, vai ser um pouquinho maior. Vai ser essa aqui. E agora sim, eu venho mais uma. Você viu que eu estou fazendo ao contrário? Porque facilita. Porque eu não perco o ponto final dela. Eu não quero perder onde que ela vai parar depois. Então, ó, ela vem grande e depois diminui, correto? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou esticar isso aqui, ó. Ao invés de eu pegar aqui e puxar esse para cá, esse aqui... O que eu posso fazer? Seleciono, seguro o Alt e puxo, ó. Ele já faz para mim esse ajuste de velocidade. Os três aqui estão frames, eu não quero isso, eu quero que chegue normal. E aqui ela faça. E agora sim eu vou puxar a rotação antes de fazer a linha aqui. Então eu vou transformar em 3D. Aí eu dou a rotação aqui nesse caso é o X, né? É o eixo X. Eu dou lá o keyframe final, que é onde ela vai parar. E aqui eu falo para ela dar uma volta. Então o que vai acontecer? Ela vai chegar e vai girar ali e vai dar uma volta. O tempo aqui é mais rápido. E aqui, ó, eu vou dar um F9. E em posição, esse do meio, eu vou clicar com o botão direito, ou vou segurar o Ctrl e dar um botão esquerdo, né? E ele vai fazer aquele keyframezinho gordinho lá, que é o Continuous, né? Eu acho que tem como fazer ele por aqui. Não achei. Mas ele tem geralmente como fazer ele por aqui, mas não tem. Mas é o Ctrl, clico e ele vai fazer o contínuo. Então se a gente vir aqui e olhar aqui, ó, ele fez o Continuous. Não ficou bom. Então eu vou deixar o linear, vou selecionar para a gente ver. Olha como que tá o linear. Não tá legal. Então o que eu vou fazer? Eu não quero que o tempo mude. Então eu vou selecionar os três e vou clicar aqui, ó, em Move Across Time, que é aquilo que eu estava mencionando na outra aula e não conseguia achar. E aí agora com a mente descansada eu lembrei. Você consegue fazer selecionando os três. Eu só estava selecionando do meio, por isso eu não estava conseguindo. Então seleciona os três, clica com o botão direito e aí Move Across Time. O que ele quer dizer? Ele vai fazer com que a animação ela não perca a velocidade no meio. Então aqui, ó, esse aqui é o do meio, então ele não vai perder a velocidade. Então, ó, ele vem e ali, ó, ele já vai contínuo. Olha que liso. Entendeu? Nesse caso aqui, eu vou dar um F9 nesse do início. Porque eu quero que ele inicie não tão rápido, ó. Então, vamos lá. Eu fiz aqui o Move Across Time. Tá gravando. E aí, agora eu vou dar um pouquinho de velocidade aqui. E no final, também
Na verdade já está no máximo aqui no final. Ó, olha que legal aqui, ó. Eu queria mostrar isso. Ele mudou o keyframe aqui, ó. Esse é um novo... Porque eu mudei a velocidade lá. Esse é um novo keyframe que vocês ainda não conheciam, né? Então o que vai acontecer aqui, ó? Esses dois de baixo é relacionado à escala. Então a escala eu quero que ela comece a mudar a partir do ponto que ela começa a subir o position. Então o position está aqui em cima, né? Ponto inicial, ponto final. E no meio é onde tem aquele keyframe que ela começa a subir, que é aqui, ó, né? Esse ponto. Então o que eu faço? Eu coloco o ponto... Tá na frente. Oi? Tá na frente. Eu tô na frente. Boa. Então o que acontece? Aqui é o ponto em que ela chega e aqui ela começa a subir. E esse ponto aqui é esse keyframezinho aqui, ó. Então o que acontece? Os de baixo aqui eu quero que eles comecem a se movimentar a partir desse ponto. Então aqui a escala vai começar a crescer, né? Vai diminuir, na verdade, porque ela chega grande. E aqui também eu quero que comece a rotação. Então, ó, ele vem até aqui e a partir desse ponto, aí ele faz aquele movimento lá. Eu achei que uma rotação ficou muito pouca. Eu vou colocar duas aqui. Então ele vem e dá duas rotações. Eu achei que ficou muito agora. E aqui a gente vai aumentar a questão de escala e velocidade. Então o que acontece? A gente tem aqui os nossos keyframes bonitinhos. Eles estão linear, né? Então posso ver que ele vai desse ponto a esse ponto linear. Tanto o de escala como o de posição. Se você selecionar, você vai ver aqui, ó, que está selecionado aqui. Como ele é 3D, ele vai aparecer mais opções ali. Ó, rotação, né? O eixo X e aqui escala. Perfeito? O que acontece? Eu quero que comece linear, porque eu quero que a partir desse ponto aqui ele só continue, então é linear, a não ser que eu queira que seja rápido, né? E esses dois eu quero que o final seja mais suave, então por isso que eu coloco o keyframe, eu venho aqui, ó, keyframe easy, porque eu quero que o final seja suave. Então quando eu vejo aqui a minha curva, ela não está vindo mais reta, agora ela tem expressão, ela vai vir devagar e ele vai vir rápido, né? Desculpa, vai vir rápido. Quando ele chegar nesse ponto, ele vai desacelerar e aí ele vai começar a descer devagar de novo. Então o que eu quero? Eu quero que ele venha muito rápido no início, ó, rápido, chegou aqui, desacelerou e aí ele desce e aqui ele começa a desacelerar, ó. Tá vendo? Chega quase em zero aqui. Então o que acontece agora? Ó? Ele veio, olha aí, que legal. E foi pra lá. Agora eu posso diminuir o tempo aqui também, ó. Se eu achar que não tá legal, diminuo aqui. Já ficou mais rápido. Então, ó lá, agora a gente vê como ficou um todo. Então ela chega grande e depois diminui pra lá. Poderia chegar mais grande. Então a gente vem aqui, ó, em escala e pode aumentar um pouco mais para que seja mais visível, né? Então ela chega e aí sim você consegue fazer mais visível a velocidade dela diminuindo e rotacionando, tá? Nesse momento aqui, deu para entender um pouquinho melhor, Gabs, agora? Porque isso aí é prática, não tem jeito mesmo. É você pegando, fazendo um shapezinho e animando ele para você entender a velocidade das coisas, né? Então é isso. Vou trazer aqui, eu achei que ele ficou muito longe agora, então trazer ele um pouco mais perto aqui, ó.
E esse frame aqui eu achei que ele não ficou tão bom, então eu vou deixar ele linear mesmo. Então agora ele está vindo linear. E eu acho também que a escala eu aumentei demais, então eu vou diminuir um pouco aqui. Agora ficou bom. Então ele vem, rotaciona e para lá. Você viu que legal que quando ele rotaciona, do outro lado ele tem a mesma informação? Ó, só que espelhado. Então ele fez um 3D. Eu poderia colocar alguns efeitos para dar profundidade aqui. Então você consegue trabalhar com 3D de várias formas. Você consegue pegar 4 planos e linkar eles, mudando a posição e fazer realmente um cubo aqui dentro. Não sei se a gente vai ter tempo de fazer isso em alguma aula, mas a gente poderia fazer para vocês verem como que é. Beleza? Aí ele ficaria com 4 lados repetindo a mesma imagem. Oi? Ele ficaria com 4 lados repetindo a mesma imagem. Perfeito. E aí posicionando as em 3D, né? Movimentando elas e posicionando cada uma em seu respectivo lado. Beleza? Então essa parte a gente finaliza. Deixa eu só ajustar aqui. Agora a gente tem aqui, ó, o nosso íconezinho aqui em cima, Spotify. Na nossa referência, ele vem... Deixa eu pegar aqui nossa referência. Ele vem fazendo uma escala e uma rotação. Então ele vem lá do infinito, faz uma rotação ali, ó. E quando ele tá estacionando, ó, tá aqui, começa o movimento da linha. Então a gente vai fazer isso agora. Então, a gente já colocou a posição dele aqui no meio, né? Vamos pegar agora a escala. Vou puxar aqui a timeline mais pra cá, ó, né? Porque ele vem mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos por aqui. Vou clicar aqui no keyframe da escala e da rotação. Então, ó, coloquei aqui porque eu quero que ele venha de lá, mas que ele estacione nessa posição final. Por isso eu estou começando pelo final, como eu expliquei aquela hora. Vou dar a rotação nele, ao contrário, né? Mais ou menos aqui tá ótimo. E a escala eu vou zerar. Então, ó, o que que acontece? Ele vem lá do fundo, rotacionando, ó, e morre ali, ó. Ele dorme ali. E aí, o que que eu vou fazer? Tá vindo linear novamente, ó. Linear. Se eu mudar aqui, ó, ele fica mais lento ou mais rápido, né? Porque eu estou aumentando a quantidade de tempo. Vou selecionar os dois de trás. Vou dar um Easy Easy, que é o F9. Na verdade, vou selecionar todos nesse. E olha como que vai ficar a curva, ó. Então aqui é o inicial, né? Aqueles dois keyframes iniciais. E esses são os dois finais. Aqui, ó. 2 iniciais, 2 finais. Eu poderia selecionar só os dois de cima e fazer, e depois vir aqui no de baixo, selecionar e fazer? Poderia, só que o que que acontece? Vai ter diferença de velocidade nos movimentos, e eu não quero isso, eu quero que venha tanto a posição como a rotação no mesmo tempo. Então por isso que eu seleciono os dois e eu faço nos dois. Então eu quero que ele estacione e quero que ele tenha um pouquinho de velocidade também. Então ó, o que que vai acontecer agora? Eu quero que ele venha devagar, aumente a velocidade e diminua, né? Foi o que a gente viu lá no gráfico. Então vai ser exatamente o que ele vai fazer, ó. Então ele vem rápido e diminui. Nesse momento que ele está chegando aqui, ó, aí a gente vai fazer a linha ali. A linha eu mencionei que tinha duas formas de fazer. Existe o Trim Path,
que eu acho que aqui não vai funcionar porque... Deixa eu ver se ele... ele não consegue converter aqui a um shape. Então eu teria que criar uma linha. Vou criar para vocês verem. Ó, vou pegar aqui a caneta, vou pegar o stroke, vou pegar exatamente essa cor, dar um OK. Então aqui do lado, ó, é o preenchimento, né, do quadrado e aqui é o contorno, é o stroke. Vou tirar o fio, vou pegar aqui, ó, vou fazer uma linha, igual aquela ali. Ó. Vou clicar aqui, seguro o Shift, venho no final e clico. Ele vai fazer em linha reta. Vou colocar na mesma espessura. Acho que está mais ou menos igual. Coloquei ali 6, né? Vou renomear aqui, ó. Linha Trim Path. Vou pegar ela e trazer aqui, ó, na linha, em cima, né? E agora a gente vai colocar na posição da outra ali, ó. Então a gente vai fazer de duas formas. A primeira, vamos fazer aqui a linha, que é a mais simples. Vou pegar a escala, o ponto de ancoragem já está ali. Então se eu mexer agora, olha o que acontece. Ele está escalando e vindo para o final. Só que o que está acontecendo? Ele está escalando tanto o eixo Y como o X. E a gente não quer que ele diminua assim a altura, a gente quer que ele diminua o comprimento. Então a gente vem e desvincula aqui o link, ó. Então agora eu consigo mexer separadamente, ó. Estou mexendo só na horizontal, só na vertical. E a gente quer o que? Horizontal. Vamos clicar aqui na escala. Vou trazer para cá, né? Porque ela vai finalizar aqui. E vou fazer o que? Vou dar um 0 aqui, ó. Posso vir digitar 0 mesmo. Então o que está acontecendo aqui? Ó? Ela começa invisível porque 0 é 0, né? Não tem nada. E vai terminar em 100%. Então, ó o efeito que eu ganho. Eu ganho esse efeito. E se eu vim aqui e dar um F9, eu consigo ganhar a velocidade lá. Eu quero que ela comece rápido e termine lento. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Ó? Selecionei o keyframe da frente, ele estava mais ou menos assim, né? Eu trouxe ele todo para trás porque eu quero que a velocidade comece rápido mesmo. E aí, diminua aqui e fique devagar. Então, olha o efeito que eu vou ter, ó. Tá vendo? Ficou muito rápido, então posso até deixar o linear aqui, ó. Fica bom já. Quando o efeito está chegando aqui, ela inicia, ó. E quando ele está estacionando, aí ele estaciona aqui. Vamos ver aqui, ó, no vídeo referência. Ó, então quando está chegando ali a animação do pendências, lá embaixo, é que o Spotify começa ali, ó. E quando ele estaciona, aí a linha continua. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar o tempo aqui. Vamos pegar o Spotify aqui, ó, e esse aqui. E vamos olhar aqui, ó, quando o pendência está vindo, ó, que é aqui. Então a gente vai trazer no mesmo tempo desse Spotifyzinho aqui embaixo. Não é Spotify, isso aí é a faixa, né? Faixa Spotify. Ó, então no mesmo tempo a gente traz. Eu acho que está muito rápido lá a faixinha, ó, então vou deixar ela mais lenta, como se fosse carregando mesmo. E o ícone do Spotify também está muito rápido, então a gente traz para cá. Boa. E agora eu vou trazer tanto a faixa quanto a linha, o ícone e a faixa eu vou trazer para frente, porque eu quero que quando o pessoal ainda não está em movimento, ó, eles entrem para que fique mais fluido, né? Olha lá. E agora outra maneira de fazer. Então a gente fez aqui a linha através da escala, que é o modo mais simples. Isso aqui é fantástico para você animar várias coisas. E agora o outro jeito com o Trim Path. Então
O Trim Path nada mais é do que um efeito, tá? Então a gente clica com o botão direito, adiciona aqui, ó, Trim Paths. Seria tipo recorte de caminho, alguma coisa assim, a tradução. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai animar aqui, ó, o end e o start. Eu vou fazer só o end, tá? Então o que acontece? Eu quero que ele termine aqui e quero que ele comece com o end aqui, ó. Eu tô fazendo a mesma coisa que a escala, entendeu? Ó. Então, ó, o que eu tenho? Inclusive, como eu tenho a animação da linha, olha que legal, eu posso vir aqui, ó, colocar em cima e copiar o tempo de algo que eu já fiz, ó. Seleciono aqui, coloco um F9, só no de trás, né? Seleciono os dois, clico aqui e, ó, coloco até o final para que eu tenha a mesma animação ali, ó. Olha lá. Então percebe que eu tenho a mesma animação, ó. Se eu tirar aqui e colocar a linha, mesma coisa, ó. Então são duas formas de fazer. Por que o Trim Path é mais avançado? Porque ele tem aqui a opção de Start. Então o que acontece? Eu poderia também, ó, animar aqui o começo da linha, ó. Ué. Ah tá, tem que clicar aqui. Não, já era pra estar mexendo. Não sei por que ele não permitiu aqui. Ah tá, é porque o outro tá ativado aqui embaixo e o Trim Path não. Então eu tenho aqui, ó, a opção de mexer no início também da linha, ó. Então a linha tem duas pontas. Então, start é o começo, o final. Então eu poderia fazer uma brincadeira aqui, ó, é uma linha que começa, mas ela também finaliza. Então, vou colocar aqui, ó, nesse início aqui, começa com 0. Tá vendo? Eu consigo brincar com o start aqui. No caso aqui, se eu fosse usar, né? Por exemplo, quando ela chega aqui no final, eu crio um keyframezinho aqui, trago ele pra cá, e no final, ó, quero que ele suma, né? Então, ó, tá vendo? Que legal? Então eu consigo fazer, por exemplo, esse tipo de animação. E esse offset que tem aqui embaixo, eu consigo mudar aonde que eu quero que comece o início e o final. Então, por exemplo, aqui, ó, tô fazendo, iniciando ali no meio e terminando ali no meio, tá vendo? Porque eu mexi o caminho. Então, basicamente, essas são as duas formas de fazer, tá? A mais simples é a escala. Se você quer fazer rápido, é escala, faz no escala. E se for fazer mais complexo, aí você faz no Trim Path, que tem, nossa, uma infinidade de coisas. Inclusive esse offset é muito poderoso e depois eu vou mostrar para vocês o que é possível fazer com ele, tá? Vou apagar aqui o Trim Path, vou deixar só o escala mesmo. Vou ativar ele. Então a gente tem a parte ali do Spotify e da linha. Gabs, você acha que a gente continua ou você quer... Olha, eu fiquei tranquilo para continuar. Oi? Eu estou tranquilo para continuar, mas se quiser parar, tudo bem. Então vamos animar mais um pouquinho? E agora está nas últimas também, né? Oi? Está nas últimas, só tem que colocar o loop lá atrás, que seria os dois. Tá acabando. E as outras também tem muito baixo. Tá acabando já. Agora a gente vai fazer aqui a parte do 1 milhão, que é o shape, né? Shape e o 1 milhão. Então o que ele fez lá? Ele usou a escala para fazer. Você percebeu que ele usou a escala lá.
poderia fazer daquela forma, poderia fazer de outra forma. Vamos fazer primeiro daquela forma, eu vou mostrar uma outra forma que ficaria mais bonito do que ele fez. Então, o que ele fez aqui? Ó, tá vendo que ele começou ali, ó, do meio, né? E cresceu para cá. Então, o que acontece? Quem que determina o crescimento é o ponto de ancoragem, não foi? Que a gente aprendeu? Então, o ponto de ancoragem é que determina o que cresce e o que não cresce. Então, vamos lá. Escala. Se eu mexer na escala, ó, tá crescendo a partir do meio. Se eu desabilitar aqui o link entre vertical e horizontal, eu consigo, ó, mexer aqui, que foi a forma com quem animou aquilo ali fez, né? Então, o que ele fez? Basicamente, ele pegou a escala aqui, diminuiu para 0 e ele teve essa animação aqui, ó, que é a mais fácil. Eu particularmente não gosto, eu acho feio porque ela é bauluada ali, tá vendo? Ela tem as pontas dela é arredondada. Se fosse quadrado, ficaria perfeito. Mas como é arredondada, não fica tão bonito. Então, tem outras formas de se fazer. Nesse caso aqui, vocês poderiam fazer a mesma coisa que eu fiz ali, né? Criar aqui um stroke. E assim, o path, o Trim Path, ele só funciona para caminhos. O que é um caminho? Quando eu pego aqui uma ferramenta, a caneta, e faço isso aqui, ó, essa parte azulzinho é o caminho. Então, se eu não colocar um stroke, né, ali, um contorno, ele só é um caminho. E esse caminho, inclusive, eu consigo fazer várias coisas com ele. Por exemplo, eu fiz esse desenho aqui, ó. Ó, fiz esse desenho. Aí, vamos supor que eu criei aqui, ó, só mostrando algo rapidinho para vocês. Criei uma bolinha aqui. E essa bolinha aqui vai ser verde. E eu quero que ela faça aquela animação. Ao invés de eu pegar o position aqui e vir fazendo, né, o caminho com ela. Ah, eu quero que ela faça isso, quero que faça isso, tal. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse caminho que eu fiz aqui. Olha que bacana isso aqui. Posso pegar, vem aqui, ó, em Content, Shape, Path. Tá vendo isso aqui, ó? Eu copio o Path, venho aqui na bolinha. Deixa eu deletar isso aqui. E, ó, seleciono da onde que eu quero que comece. Vamos supor que eu quero começar daqui. Clico em Position e dou um Ctrl V. Olha que louco. Eu não precisei animar nada. Ele automaticamente fez pra gente aqui o Hover Across Time. Eita! O Hover Across Time aqui pra gente, ó. Então, o que ele fez? Ó, você vai desse ponto a esse ponto sem desacelerar. Então, se eu pegar aqui, ó, selecionar aqui e vir aqui, ó, olha que legal. Ele tá vindo desse ponto a esse ponto sem desacelerar. Se eu der um F9 aqui no início e um F9 do final, ó, então ele tá vindo daqui, aqui, e aí ele ajustou os pontos para que ele não desacelere. Olha que legal. Ó. Muito louco, né? Então poderia fazer assim, ó, acelerar aqui, diminui, né? E depois acelera, ó. E faz isso. Se esse objeto aqui fosse um objeto pontudo, vamos pegar aqui, ó. Tô fazendo isso porque isso é muito interessante de vocês aprenderem. Ó, vamos pegar uma estrela aqui, ó. Vamos pegar um próprio, sei lá, qualquer coisa aqui. Vou pegar a estrela mesmo. Ó, peguei essa estrela, vou tirar aqui o stroke dela. Que tem pontas, né? E vamos supor que eu precise orientá-la, né? Não, quer ver? Vamos fazer melhor. Vou fazer aqui
um desenho aqui, ó. Vamos supor que é uma, sei lá, uma borboleta. Vamos supor que é uma borboleta e a cabeça dela fica aqui, ó. Não precisa ter cabeça. Beleza. Peguei ele aqui, colei. Ó, o que acontece? Ele vai seguir aquilo ali, né? Vai seguir aquele caminho que eu fiz. Se eu clicar no objeto e vir aqui, ó, em Transform, aqui embaixo existe essa opção Auto-orientar. E ó, eu falo assim, ó, eu quero que você se oriente ao longo desse caminho. Olha que bacana. O que vai acontecer aqui? Ele vai tentar orientar, mas ele não sabe o que é cabeça, o que é cauda. Então você vem aqui em rotação e ajuda ele. Ó. Eu quero que você voe com a cabeça na reta. Olha o que ele vai fazer. Ó. Olha que bacana. Voe não, né? Caminho pelo caminho aí. Ó. Então ele vai seguir o caminho, ó, se auto-orientando. Olha que bacana. Então, quanto de tempo eu economizei fazendo isso? Lógico que eu fiz algo muito grotesco, né? Mas você consegue fazer com que ele vai se auto-orientando, ao invés de eu ficar animando frame a frame. Então, a ferramenta TrimPath é exatamente isso, é um caminho. Então, tudo que tiver essa linha é um caminho. Você pode pegar lá no Illustrator, fazer o caminho que você quiser com a Pen Tool, copiar lá e colar aqui que vai funcionar, tá? Então você copia o path, que é o caminho, vai em position e cola. E ele vai entender que vai do ponto A ao ponto B. Pegando lá, lembra que tem o start e o end lá no TrimPath? Pegando o início e o final. E ele vai se auto-ajustar para você, tá? Então aqui a gente vai ter a animação do 1 milhão, né? Vamos pegar aqui. Aqui eu vou fazer simples mesmo. Fica mais fácil da gente entender. Porque na animação que a gente está copiando, a pessoa que fez simples mesmo. Então vamos fazer simples. Então a gente tem basicamente isso aqui. Poderíamos brincar um pouquinho. Por exemplo, se essa animação de escala vem até 100%, olha que legal, eu posso vir aqui alguns frames antes e falar assim, olha, não quero que você vá a 100%, quero que você passe de 100%. Então se eu colocar aqui, ó, 110, olha que legal. A gente vai fazer aquele efeito de bouncing que a gente viu na bolinha. Então, ó, vem de 0, vai a 100, né? Só que antes ela foi para 110. Então o que ele vai fazer? Ele vai crescer e vai diminuir. Olha lá, que bacana. Entendeu? Então a gente tem aquele efeitinho, ó, de bouncing, ó. Aqui não tá tão visível, mas se eu colocar aqui, ó, 130, por exemplo, vocês vão ver melhor. Ó. Tá vendo? Então ele cresceu a mais e voltou pro original. Então vocês podem brincar também, caso a animação de vocês peça isso, tá? Se não pedir, não façam. Então basicamente é isso. Vamos aqui dar uma desacelerada no final. Beleza. Então ela vem aqui e... Maravilha. E aí o que acontece? Temos 1 milhão. 1 milhão a gente não vai fazer agora, porque tem o slider, e o slider ele exige um pouquinho mais de tempo para eu explicar para vocês como que funciona, porque vai ter rig de cordinha, já vai ter um script, então a gente vai fazer 1 milhão depois, tá? O que mais que temos lá? Ah, temos aqui embaixo, entrando ali, ó, os ícones, né? Esse é bem simples de fazer. A gente vai fazer o seguinte, ó. São esses 3. Então a gente vai solá-los.
E aí, o que acontece? Isso aqui é a coisa mais simples que tem, ó. Vocês vão ficar até perplexos. A gente vai apertar o P de todos, tá? Sempre façam de todos que fica mais fácil. Primeiro, eu vou trazer aqui, ó, para ficar mais fácil pra gente, ó, trazer todas as camadas e eu quero que eles apareçam a partir daqui, correto? O final deles é aqui da posição, então vamos trazer a posição para cá e todos vêm de baixo, como a gente viu lá. Então, ó, puxar todos até sumir ali, ó. E olha que legal, ó. A gente já tem aqui a nossa animação, né? Então a gente vai dar um F9 aqui, ó, em tudo, ou só nos de trás, vai do seu gosto. E vamos puxar tudo para esquerda. Então a gente tem isso aqui, ó, subindo todos. Só que lá cada um sobe de uma vez. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma distância entre eles, ó. Então a gente vai pular um frame, né? Aperta aí com Ctrl, acho que é o Ctrl. Com Ctrl, setinha para o lado, pulou um frame. Se você tiver com a camada selecionada e segurar Ctrl Alt, deixa eu ver aqui, acho que é Ctrl Shift, é que eu sei é por outro atalho. Eu conheço outro atalho, por aqui eu não peguei a manha ainda. Mas ó, se você segurar o Alt e clicar em Page Down aí no seu teclado, ele vai pular um frame para trás e se fizer o Page Up para frente, tá? Então ó, pulei. Olha o que acontece agora na animação, ó. Tá vendo que cada um subiu num tempo, ó? Eu acho que poderia ser mais, então o que a gente vai fazer? Vai clicar aqui, ó, e pular mais um frame, pular mais um frame no outro, ó. 2 frames, ó, já ficou bem interessante, ó, cada um subiu ali num tempo, ó. Vou aumentar o tempo, né, para que fique mais devagar, ó. Opa, já ficou top. E aqui, o nosso está vindo aqui de baixo, porém agora eu vou fazer um macetezinho, a gente vai fazer uma máscara que vai falar assim, ó, você vai revelar a partir daqui, porque na dele aqui, ó, na animação do rapaz aqui, tá vendo que ele não inicia lá de baixo, ó, e sim da base da letra ali, ó. Então, o que a gente vai fazer? Olha que bacana. Vocês vão clicar aqui fora, porque se tiver qualquer camada aqui, ó, e você pegar a ferramenta quadrado, aqui em cima, lembrando que eu segurei Alt e cliquei, ou fica apertando o Q até aparecer o quadrado. Se eu estiver selecionando uma camada, se vocês olharem aqui, ó, tem 2 ícones, um quadriculadinho e um aqui que é uma estrelinha. Essa estrela significa que é um shape. Então, se ele não está mostrando aqui, quer dizer que eu não consigo criar um shape em cima disso aqui. Mas eu consigo criar uma máscara que está selecionado. Então, se eu tiver selecionado algo e criar a máscara, o que vai acontecer? Ele vai criar uma máscara em cima. Não é o que a gente quer. Dá para fazer, mas nesse caso não é o que a gente quer. Se eu fosse fazer uma máscara aqui, nesses 3, eu teria que juntar, pegar aqui, dar um Ctrl Shift C ou clicar com o botão direito e criar uma pré-compose. Então vem aqui, ó, criar, aqui, ó, pré-compose. Aí eu ia colocar assim, ó, marcas, apoio. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma nova composição para que eu possa, aí, clicado em cima, criar uma máscara aqui. Olha que trabalho. E aí eu tenho que animar essa máscara, porque ela segue a letra ali, ó. Na verdade não seguiu não, porque a animação está dentro lá. Então acabou que foi o jeito mais fácil. Então, ó, o que eu fiz? Peguei os 3, animei fora, criei uma pré-compose, então se eu entrar dentro dela, olha o que a gente tem aqui, ó. A gente tem aquela animação que a gente fez lá, ó. Vindo aqui de baixo. Então ela tá aqui, salva. Só que o que eu fiz? Eu só organizei ela dentro de uma pastinha. E aí na pasta eu coloquei uma máscara. Foi a melhor forma de fazer. A forma que eu ia até mostrar pra vocês era diferente. Era até mais difícil. Então aqui acabou sendo
mais fácil de entender. O que eu fiz aqui? Eu mascarei isso aqui e falei que essa máscara aqui, ó, ela só vai mostrar isso. Nada mais, nada menos. Então aqui, ó, inverter. Se eu inverter, não vai aparecer nada, só vai aparecer ali embaixo, ó, e vai sumir. Então vocês podem revelar ou adicionar algo, tá? A forma que eu ia mostrar era a seguinte. Era assim, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Eu ia criar um quadrado em cima, ó. Criei aqui um quadrado. É a mesma forma de fazer, só que um pouquinho diferente. Vou clicar aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Máscara, apoios. Podem ser mais criativos aí na hora de criar. E eu ia falar o seguinte, ó. Vocês três, se eu vir aqui embaixo e ativar aqui, ó, eu vou ter, lembra, o match, que é tipo mascarar. Então, se eu selecionar esses três, já é um pouquinho mais complexo, né? E falar assim, ó, eu quero que vocês usem esse objeto como máscara, ó, e clicar ali, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Eles três estão pegando esse objeto como máscara. Pode ver que ele desabilitou o olhinho aqui, ó, para que não veja esse item, porque eu não quero que apareça esse item aqui na minha tela, né? Porque eu só vou usar ele como máscara. Então ele pegou esses três e, ó, agora o que acontece? Mesma coisa, ó, que a gente fez lá. Ele está mascarando e só vai aparecer ele. Se eu quisesse que fosse ao contrário, eu inverto aqui, ó. Ó, agora só aparece lá embaixo, ó. Tá vendo? Esse modo aqui, ele é mais legal porque você consegue fazer algumas brincadeiras bacanas. Por exemplo, vamos supor que eu quero que eu tenho aqui esse azul aqui, por exemplo, e eu quero que quando essa letra branca passe aqui fora ela tem uma cor e aqui dentro ela tem outra cor. Então a gente usa esse mate aqui que a gente fez agora, tá? Como assim, Lucas? Vamos fazer aqui para vocês entenderem, ó. Então a gente tem aqui o shape de 1 milhão aqui, ó. Vamos pegar ele, vamos criar aqui uma posição para ele, né? E vamos puxar ele para baixo. E aí o que a gente faz? A gente duplica esse shape azul, Ctrl D para duplicar, e vamos falar que ele vai ser a máscara do milhão. Vou até deixar aqui os outros desabilitados para vocês entenderem melhor. Ó, deixa eu desabilitar aqui o background também. Então é o seguinte, ó. A gente tem aqui o milhão, a gente tem o shape e a máscara do milhão. Vou colocar a máscara em cima do milhão, vou duplicar esse milhão na mesma posição, na mesma coisa. E o que eu vou fazer? Esse primeiro aqui, eu vou mascará-lo. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar que ele vai usar aquele ali de cima como máscara. E esse de baixo aqui, eu vou mudar a cor dele. Então eu venho aqui, como ele é um texto, deixa eu editar a cor. Então, ó, se eu clicar 2 vezes aqui, era para aparecer a cor aqui em cima, apareceu aqui, ó. Eu vou mudar aqui, sei lá, para um verde. Então vamos lá. Mudei a cor do texto ali. Na verdade o texto que vai ser aquele ali, ó. Ó, então ele tá começando verde e quando ele chegar lá, ó, ele ficou branco. Tá vendo? E ele usou o próprio shape como máscara. Então vocês conseguem usar esse método do Mate para fazer várias coisas. E isso não é só para formas, para qualquer coisa. Se aqui fosse uma letra, se aqui fosse uma imagem,
seja o que for, vocês conseguem usar aqui a questão da máscara como uma opção aqui, ó, de mascarar. Então, o que está acontecendo? O milhão está vindo aqui. Na verdade, aqui, ó. Poderia pegar esse de baixo, colocar como máscara e esse aqui não. Deixa eu ver o que acontece. O ideal é isso mesmo. Então a gente pegou aqui o milhão de cima, né? Que era o... não lembro qual que era o verde. E a gente fez com que ele, quando ele chegasse lá, ele sumisse, né? Então tem duas cores, só que um tá usando o azul como máscara. Então o que aconteceu? Ele sumiu e foi o branco. Então eu tive uma divisão ali, ó, uma linha perfeita, porque eu tô usando ela como máscara, tá? Então basicamente é isso. Então vocês conseguem usar essas opções bem bacaninhas. A questão da máscara ali fica muito mais fácil, né? Não tem nem comparação. Que foi o que a gente fez primeiro lá, né? Foi a pré-compose. E aí depois ficou muito mais fácil de fazer porque só fez uma máscara. Recomendo que vocês façam a máscara daquela forma, que fica mais fácil, né? Então a gente tem esses três aqui, que a gente não vai fazer agora. E essa primeira parte, a gente conseguiu fazer, né? E eu acho que dá pra gente fazer o seguinte, ó. Vem aqui no final. E esse noise aqui, ó, a gente vai falar que ele vai ser filho do background branco, que é o noise... não, o branco vai ser filho do noise preto, né? Do noise escuro aqui, ó. Cadê que eu não tô achando? Noise. E esse... calma aí. Esse noise vai ser filho do shape black. E esse noise escuro, esse aqui, ó, vai ser filho do background branco. Então o que vai acontecer? Eles vão se mover junto com o shape, tá vendo? E isso aí dá uma sensaçãozinha bacana. Inclusive, a letra ali atrás do 1 milhão que a gente vai fazer, a gente vai usar aquele jeito de fazer ele com alfamate, que é a máscara. A gente vai colocar o texto descendo e depois vai falar, olha, eu quero que você use esse objeto como máscara, e ele só vai aparecer dentro do shape ali, tá? Então é assim que a gente vai fazer. Eu acho que de primeiro momento é isso. A gente vai ficar muito longo se a gente continuar. E aí na próxima aula a gente vai fazer a animação do texto aqui embaixo. Então do texto, né? Dos números ali até chegar no 1 milhão. Do texto dos players no Spotify. E o maisinho rotacionando. E lá atrás aquele 1 milhão descendo. E a gente finaliza com a câmera para fazer esses movimentinhos aqui. E eu creio que seria isso. Então, muito obrigado por terem assistido e a gente se encontra na próxima aula. Valeu!